O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá, na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos da isenção temporária de IVA na venda de adubos, fertilizantes e produtos para a alimentação de animais, quando normalmente utilizados no âmbito das atividades de produção agrícola. A Lei nº 10/2022, de 28 de abril, aprovou várias medidas excepcionais e temporárias de resposta ao aumento extraordinário dos preços dos combustíveis. Entre elas, a isenção de imposto sobre o valor acrescentado sobre adubos, fertilizantes, corretivos de solos e outros produtos para alimentação de gado, aves e outros animais. Esta isenção está em vigor desde 29 de abril até 31 de dezembro de 2022 e consta no artigo 4º da lei nos seguintes termos. Estão isentas de IVA as transmissões dos seguintes bens quando normalmente utilizados no âmbito das atividades de produção agrícola: adubos, fertilizantes e corretivos de solos e farinhas, cereais e sementes, incluindo misturas, resíduos e desperdícios das indústrias alimentares e quaisquer outros produtos próprios para a alimentação de gado, aves e outros animais, referenciados no Codex Alimentários, independentemente da raça e funcionalidade em vida, incluindo os peixes de viveiro destinados à alimentação humana. Para se aplicar a isenção de IVA na venda de adubos, fertilizantes e corretivos de solos, estes deverão ser normalmente utilizados no âmbito das atividades de produção agrícola. Por isso, a isenção não se aplica a matérias fertilizantes destinadas à floricultura caseira, desde que comercializadas em embalagens não superiores a 1 kg, sendo sólidas, ou 1 litro, sendo fluídas, uma vez que, face à legislação sobre a matéria, não cumprem o requisito de utilização normal no âmbito das atividades de produção agrícola. Também não se aplica a isenção na venda de substratos ou suportes de cultura, por não se tratar de adubos, fertilizantes ou corretivos de solos. Quanto a farinhas, cereais e sementes e outros produtos próprios para a alimentação de animais, o que está em causa são os produtos que integram o conceito de alimento para animais, desde que estes animais sejam destinados à alimentação humana. Para reforçar esta delimitação, a norma refere-se ao Codex Alimentários, que está relacionado com a cadeia de alimentos, desde a produção primária até ao consumidor final. Assim, para efeitos de aplicação desta isenção, alimento para animais é qualquer substância ou produto, incluindo os aditivos, transformado parcialmente, transformado ou não transformado, destinado a ser utilizado para alimentação oral de animais. Animal utilizado na alimentação humana é qualquer animal alimentado, criado ou mantido para produção de alimentos destinados ao consumo humano, incluindo animais que não são utilizados para consumo humano, mas que pertencem a espécies que são normalmente utilizadas para consumo humano na comunidade. Há então que distinguir o animal não utilizado na alimentação humana, que é qualquer animal alimentado, criado ou mantido, mas que não é utilizado para fins de consumo humano, tais como os animais produtores de peles com pelo, os animais de companhia e os animais
mantidos em laboratório, jardins zoológicos ou circos. Logo, os alimentos destinados a animais de companhia, animais mantidos em laboratórios, jardins zoológicos ou circos e animais de competição não beneficiam desta isenção de IVA, tal como não beneficiam da taxa reduzida de IVA. Falando agora da aplicação prática, a maior dúvida que tem surgido é sobre a qualificação do adquirente para se poder aplicar a isenção. Queremos deixar bem claro que a aplicação desta isenção de IVA não depende do enquadramento ou da qualidade do adquirente. O que está em causa é apenas, e como já vimos, que os bens sejam normalmente utilizados no âmbito das atividades de produção agrícola ou de criação de animais para alimentação. Portanto, a isenção de IVA na venda destes produtos aplica-se na venda a todos os clientes, não sendo exigido que estejam coletados como agricultores. Aplica-se a isenção também na venda dos produtos destinados à agricultura ou criação de gado unicamente para consumo das famílias. Esta isenção também se aplica em todas as fases do circuito económico e não apenas na venda aos clientes finais. Portanto, a isenção aplica-se entre produtor e retalhista ou entre grossista e retalhista, só para dar 2 exemplos. Por fim, deixamos 4 informações técnicas mais destinadas aos empresários e ao trabalho dos seus contabilistas. As faturas destas transmissões de bens isentas de IVA devem fazer menção à norma legal como motivo justificativo da não liquidação do imposto. Por exemplo, IVA, isenção prevista na Lei nº 10/2022, de 28 de abril. Para efeitos informáticos e de comunicação das faturas à autoridade tributária, deve ser utilizado o código M99. Os sujeitos passivos que efetuem transmissões de bens isentas nos termos que acabamos de explicar podem deduzir o imposto suportado nas aquisições de bens ou serviços efetuados com vista à sua realização. As vendas que beneficiem desta isenção devem ser incluídas no campo 8 do quadro 06 da Declaração Periódica de IVA. Para esclarecimentos adicionais relacionados com o tema abordado, consulte o ofício circulado número 30.246, de 29 de abril, da Área de Gestão Tributária IVA, disponível no Portal das Finanças. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.